Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa apresentação. Quem fala com vocês é a professora Darlene, e aqui nós faremos um estudo do metabolismo das lipoproteínas e também transporte destas lipoproteínas. Após este estudo, vocês deverão assistir um vídeo, que eu vou disponibilizar o link, e também fazer a leitura de um material que trata do mesmo assunto. Mesmo assim, a gente vai comentar alguns conceitos sobre as lipoproteínas para depois vocês participarem de um fórum de discussão analisando alterações das lipoproteínas e consequências. Nesta figura, já dá para vocês visualizarem estruturas que integram as lipoproteínas. Vocês estão vendo na parte inferior desta figura uma estrutura que representa o colesterol livre. Na seguinte, vocês têm uma estrutura que representa o triacilglicerol ou triglicerídeo. A terceira, da esquerda para a direita, uma figura representando o fosfolipídio. A quarta, um colesterol, só que agora é esterificado com uma molécula de ácido graxo. Vejam que no lugar de uma hidroxila representada por aquela estrutura vermelhinha, aquele círculo vermelho que é na primeira, foi substituído por um éster de ácido graxo. E, por fim, essa estrutura representada por essa figura em azul é uma apoproteína. É uma proteína que transporta lipoproteínas e, por isso, ela está conjugada ali com os lipídios, né, da estrutura externa dessa micela, e por isso ela recebe o nome de apoproteína, ok? Na estrutura circular, tem dois exemplos aí, uma representa HDL, a outra representando a LDL, que vulgarmente são chamados de colesterol bom e colesterol ruim, respectivamente. Observem que na superfície que envolve essas micelas, vocês têm as estruturas representadas na parte inferior, exceto o colesterol esterificado e o triglicerídeo. O colesterol esterificado e o triglicerídeo estão no centro dessa micela. Por quê? Na superfície externa, nós temos lipídios anfipáticos, representados pelos fosfolipídios. Vocês vejam a estrutura representando embaixo e a identificação, e vejam como é que ela se dispõe na superfície dessa lipoproteína. É uma micela. Na superfície, vocês encontram também o colesterol livre. Observem as duas estruturas. A que se encontra na parte inferior, que é a primeira, colesterol livre, que tem uma hidroxila na extremidade superior, e ela tem uma ligeira polaridade. E as proteínas que ficam na superfície da micela. Os fosfolipídios são anfipáticos porque ele tem a cadeia de hidrocarbonetos, que seriam os ácidos graxos, que se ligaram a uma estrutura polar, que é uma estrutura que é proveniente do ácido fosfórico. Então, vejam que os fosfolipídios se posicionaram semelhante à membrana plasmática, que vocês já estudaram na citologia, bases celulares. E isso por quê? Porque na superfície externa dessa micela, ela vai estar em contato com a água do sangue, que é o principal componente do sangue. Então, ela tem polaridade nessa estrutura. E o restante da estrutura do fosfolipídio está na parte interna, que é apolar, ou seja, insolúvel em água. Como o triglicerídeo e o colesterol esterificados são insolúveis em água,
eles vão entrar no core, no centro dessa micela, para serem transportados no sangue. É a forma de transporte dos lipídios no sangue, porque os lipídios não se misturam com água, são substâncias apolares. Então, como é que eles chegariam nas células, nos tecidos periféricos, a partir da absorção da dieta, se não tivesse um sistema que resolvesse essa questão de insolubilidade no sangue? Então, as lipoproteínas são micelas envolvidas por fosfolipídios. Essa superfície é estabilizada por algumas moléculas de colesterol livre e também proteínas que ajudam no transporte, mas também vão participar de processos metabólicos de transformação dessas lipoproteínas, ok? Esta figura coloca a classificação das lipoproteínas em função do tamanho e também separa as provenientes do metabolismo exógeno, na verdade no singular, porque é somente o quilomicron que pertence a essa fase do metabolismo, que a gente chama de exógeno, ou seja, vem da dieta. E as demais, a VLDL, IDL, LDL e HDL, são provenientes do metabolismo endógeno, ou seja, VLDL é produzida no fígado, lançada na corrente circulatória. Através de um metabolismo vascular, ela se transforma em IDL, que rapidamente se transforma em LDL ou é sequestrada novamente pelo fígado. A HDL, ela tem componentes provenientes do fígado, do intestino e também da troca com as outras lipoproteínas no metabolismo vascular. Os nomes, VLDL é uma sigla derivada da sua nomenclatura no inglês, Very Low Density Lipoprotein, que é a lipoproteína de muito baixa densidade, a IDL, que é de densidade intermediária, a LDL, que é de baixa densidade, e a HDL, que é de alta densidade. Nós temos a lipo-A pequena, que nós não vamos dar enfoque para ela, ela tem grande importância no metabolismo para humanos, porque é uma lipoproteína anormal quando está aumentada e é altamente heterogênica. Vejam na figura que dividiu aí em vermelho e azul. Então, foram classificadas como lipoproteínas MAS, ok? Não HDL, quilomicron, VLDL, IDL e LDL. Na verdade, a mais prejudicial para o organismo é a LDL, que é a que transporta a maior quantidade de colesterol. O colesterol é necessário, porém, em excesso, essa LDL se transforma numa partícula aterogênica. E boa, a HDL, ou seja, a HDL é responsável pelo transporte reverso do colesterol. A LDL leva o colesterol para os tecidos e a HDL recolhe o excesso e leva de volta para o fígado. Na verdade, existem outras etapas intermediárias nesse metabolismo que a gente vai falar um pouco. Essa figura, ela esclarece com mais detalhes a composição interna e externa de uma lipoproteína. São semelhantes, a diferença é a composição delas. As que têm mais colesterol, as que têm mais triglicerídeos, as que têm mais proteínas, ok? E eu já expliquei no primeiro slide. Já esta figura, ela apresenta a estrutura mais detalhada de um fosfolipídio, para vocês verem a cabeça do fosfolipídio, que tem aí um grupo proveniente lá do ácido fosfórico, né, o grupo fosfato, e que dá uma certa polaridade a esta molécula, e por isso ela é considerada anfipática, ou seja, ela tem afinidade por água
e afinidade por lipídios. Já nessa figura, vocês visualizam a estrutura de 4 lipoproteínas. Vocês estão vendo que está ausente aqui a IDL. A IDL é uma lipoproteína intermediária que é quase desprezível no sangue, porque ela é proveniente do metabolismo vascular a partir da VLDL, que é lançada na circulação após a sua síntese hepática. E logo ela se transforma na LDL. Então, não tem muito valor clínico o estudo da IDL. Vocês visualizam aqui novamente detalhes da composição das lipoproteínas. O que vale falar aqui é a respeito do principal componente proteico da VLDL, que é a B100, e que fica de herança na transformação em LDL. Vejam que a LDL, a única apoproteína é a B100. Já a HDL, a única apoproteína que ela tem é a ApoA. Ela vai ter outras que ela doa no metabolismo vascular para as demais lipoproteínas, mas a principal apoproteína da HDL é a A. Então, resumindo, a ApoB da LDL e a ApoA da HDL. Já no quilomicron, vocês observem que ela tem uma variedade de apoproteínas, mas uma que é característica dela, que é diferencial, é a ApoB48. Essa B48 é produzida nas vilosidades intestinais, nos enterócitos, onde o quilomicron é formado. Esse quadro mostra os tipos de apoproteínas, onde elas estão contidas, distribuição, quais as lipoproteínas que as contêm, e na coluna da direita, as funções. Como vocês vão fazer um trabalho de leitura e assistir a um vídeo, vocês vão ver em detalhes quais são essas funções. Eu só quero esclarecer aqui que essas apoproteínas têm duas funções. Uma, que é o transporte das lipoproteínas, para ajudar na solubilização e transporte no sangue. E outra, que é participar do metabolismo vascular, ativando enzimas, inibindo enzimas, esterificando o colesterol, enfim, participam também do metabolismo vascular. Esta figura é um esquema que reúne as duas vias do metabolismo das lipoproteínas, a exógena e a endógena. Adiantando um pouquinho, porque a gente vai trabalhar mais esses conceitos nos próximos slides, visualizem no canto superior direito uma estrutura que representa o intestino. Ali, partindo da digestão, quebra das moléculas e absorção dos lipídios, que a gente pode citar aqui os fosfolipídios, ácidos graxos, vitaminas lipossolúveis, colesterol, ok? E no enterócito são ressintetizados triacilgliceróis, que são os principais componentes dessa partícula, dessa micela denominada quilomicron. Esse quilomicron contendo os lipídios apolares no seu centro, no seu core, e circundada por fosfolipídios e apoproteínas, representada principalmente pela ApoB48, cai no sistema linfático e depois na corrente circulatória. Ela vai sofrer um processamento no metabolismo vascular e se transforma em quilomicrons remanescentes. E esse restante é captado pelo fígado. Já o metabolismo endógeno significa que é produzido pelo próprio organismo. Vocês veem no centro o fígado, uma figura representando o fígado, que vai processar excessos provenientes da dieta, remanescentes, como principalmente glicose, ácidos graxos, entre outros. O fígado ressintetiza triacilglicerol e entre outras sínteses, né, porque o órgão
central do metabolismo é o fígado. Nós vamos entender bastante isso a hora que a gente começar a estudar metabolismo. E ele libera para a circulação esta lipoproteína denominada VLDL. Na corrente circulatória, sob a ação de enzimas e mediada também pela ação da HDL, que vocês estão vendo um tracejado pontilhado, né, que sofre uma interferência ou uma ação da HDL ativando enzimas, a VLDL vai sofrendo uma degradação, perdendo triglicerídeo, ganhando colesterol e proteínas, e vai se transformando em LDL, passando pela IDL. Essa LDL, então, tem a função de levar colesterol para os tecidos. E a HDL, que vocês estão vendo lá embaixo, ela recolhe o excesso de colesterol nos tecidos, interage no metabolismo vascular e finalmente leva grande parte do colesterol de volta para o fígado. O fígado processa esse colesterol, metaboliza esse colesterol. Um dos produtos são os sais biliares, que ajudam na absorção intestinal de lipídios no momento da dieta, da digestão. E também elimina colesterol livre via biliar. Esta figura faz um resumo da via exógena. Vocês estão vendo aí representando o estômago no lado esquerdo superior e logo depois a vesícula biliar, que recebe o líquido biliar que foi produzido no fígado. Esse líquido contém bilirrubina, contém sais biliares, contém outros produtos de excreção hepática. A bilirrubina, caindo no intestino, ela vai ser degradada em urobilinogênio, estercobilina, urobilina. Esse urobilinogênio, urobilina são solúveis e podem ser parcialmente absorvidos e depois serão excretados novamente pelo próprio fígado ou também na urina, e são responsáveis pela coloração amarela da urina. Mas a maior parte é degradada e essas substâncias têm cor escura e são responsáveis pela coloração marrom das fezes. Esta é uma informação importante para a gente ver clinicamente alterações observadas nas amostras dos pacientes, quando tem algum problema nessas vias digestivas. Mas, voltando ao assunto, a via exógena do metabolismo dos lipídios, na digestão dos lipídios, no número 1, vocês estão vendo aí as etapas com a descrição e os números nas estruturas, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Na fase 1, vocês estão vendo que cita lá, sais biliares emulsificam as gorduras da dieta, formando micelas. Então, sais biliares são aquelas substâncias provenientes da degradação do colesterol no fígado e são secretados e excretados via biliar no intestino. E aí, no intestino, ajudam a solubilizar os lipídios, permitem que as lipases quebrem os triacilgliceróis e aí permite também a absorção, que aí já está na fase 3, né? Os ácidos graxos e outros produtos são absorvidos através da mucosa e convertidos em triacilgliceróis novamente. Nas células intestinais, enterócitos, os quilomicrons são sintetizados. Então, superfície com fosfolipídios, com colesterol livre e apoproteínas. A principal apoproteína do quilomicron, relembrando, é a ApoB48. Então, estamos ali na fase 4. Neste momento, essa lipoproteína cai no sistema circulatório linfático e depois para o sangue. No sangue, vai sofrer ação de enzimas ativadas por proteínas da HDL, entre outros. E aí,
o triacilglicerol contido nesses quilomicrons começam a ser quebrados e liberam ácidos graxos para os tecidos periféricos. Vocês estão vendo aí na fase 5. E se transformam então no quilomicron remanescente. Os quilomicrons remanescentes são captados pelo fígado e catabolizados, processados. Entenderam o esquema? E revejam o vídeo quantas vezes forem necessárias para poder entender bem e depois poder participar do fórum de discussão, além do material que deve ser lido e do vídeo. Esta figura reforça a explicação que foi dada, mostra um quilomicron nascente, que significa o quê? Que ele foi formado nas células das vilosidades intestinais. E depois, no metabolismo vascular, ele perde tamanho, porque ele perde triacilglicerol e se transforma no quilomicron remanescente. Vejam aí representando a HDL, doando proteína e ativando a lipase para que ocorra esse processo. E aí tem um texto que explica isso novamente, depois vocês dão uma lida. Fazendo uma consideração bastante importante, para vocês depois fazerem uma interpretação de um caso que vai ser trabalhado no fórum de discussão, vejam esse esquema que representa o intestino, vejam em lilás a vesícula biliar, que tem por função secretar a bile, lembrando que um dos componentes da bile são os sais biliares. Vejam o pâncreas, que tem uma importante função na digestão, porque libera bicarbonato para tratar o pH, também enzimas, entre elas a lipase, que degrada o triacilglicerol, enfim. Esse conjunto de estrutura vão proporcionar a emulsificação dos lipídios, a formação de micela com o envolvimento dos sais biliares, a quebra dos triacilgliceróis, liberando ácidos graxos, e essas micelas vão ser absorvidas, e aí sim formar o quilomicron. Esse é o mecanismo fisiológico normal. Agora, imaginem como a gente está visualizando na parte superior da figura, um bloqueio na secreção da bile. O que poderia causar isso? Um cálculo biliar, um parasito, um tumor, qualquer processo patológico que pudesse obstruir essa via de secreção biliar. E imaginem também se ocorresse uma obstrução pancreática. Lembrando que o canal biliar, ele se une ao canal pancreático e desemboca no intestino. Poderia ocorrer só uma obstrução biliar, só uma obstrução pancreática ou os dois. Normalmente, quando acontece uma obstrução, muitas vezes compromete o outro sistema também. Muito bem. Vejam descrito aí abaixo, nessa seta que desceu no intestino, que o lipídio em excesso nas fezes causaria uma diarreia osmótica e com excesso de gordura. Quais seriam as consequências? Uma esteatorreia, fezes pastosas ou liquefeitas. E lembrem-se também que a gente comentou sobre a bilirrubina, que é secretada junto com os sais biliares no líquido biliar. Essa bilirrubina, eu comentei anteriormente, que ela confere a coloração marrom às fezes. Num processo obstrutivo, além da liquefação das fezes, teríamos também um aspecto de clareamento, um aspecto de acolia fecal, fezes sem cor, pela ausência dos produtos de degradação da bilirrubina. Além do que, uma obstrução pancreática, as enzimas que deveriam ser secretadas para o intestino para degradar proteínas da digestão, ficariam presas no pâncreas, e aí elas seriam ativadas e começariam a degradar proteínas do pâncreas. E isso gera um quadro denominado pancreatite aguda. Muito bem, então,
lembrando que são fatores fisiológicos necessários para que haja emulsificação, formação de micelas e absorção dos lipídios. Na ausência da absorção, o animal não vai ter alimentos básicos, né, substâncias básicas para sua nutrição, ele pode desenvolver uma desnutrição. Vejam aí embaixo descrito, né, além das vitaminas A, D, E e K, entre outros. Então, um dos sintomas seria a desnutrição. Depois a gente vai discutir mais no caso clínico, que vai ser postado para vocês. Eu coloquei nesses slides, esse e o próximo, algumas consequências de uma colestase hepatobiliar. Colestase é sinônimo de obstrução. Depois eu vou pedir para vocês lerem, tá bom? Então, qualquer processo obstrutivo vai levar ao aumento da bilirrubina no sangue, porque o destino dela seria o intestino, e aí ocorreria uma icterícia, vocês estão vendo aí na figura, né? Esse amarelão, que é causado pela deposição de bilirrubina, e, lógico, se ela não está sendo eliminada nas fezes, as fezes vão ficar sem cor. Então, ocorre o inverso. Depois vocês dão uma lida no texto. Repete um pouco o que a gente falou. Dando continuidade, esse slide também trata de alguns sintomas e sinais de hepatopatias, não só de obstrução, poderia ser uma hepatite, uma cirrose e outros processos que podem causar danos e obstrução intrahepática ou pós-hepática. Então, eu coloquei aqui alguns sinais e na discussão que a gente vai fazer no fórum, eu vou dar um caso, descrever os sinais, sintomas e vou pedir para justificar. Então, alguns eu já coloquei aqui e o restante vocês vão investigar. Combinado? Vejam aí, dando continuidade. Deixa eu falar um pouquinho, enquanto está passando, dessa encefalopatia hepática. É uma intoxicação pela amônia. Uma das funções hepáticas, e a gente vai estudar isso mais para frente no metabolismo, é a transformação da amônia, que é uma substância derivada do metabolismo proteico, dos aminoácidos. E a amônia é extremamente tóxica e o organismo dos animais não consegue eliminar essa substância. Então, é necessário que o fígado transforme a amônia numa substância menos tóxica, que é a ureia. E se o fígado não estiver funcionando, por exemplo, numa insuficiência hepática, o animal vai ter excesso de amônia, essa amônia vai atravessar a barreira hematoencefálica e a amônia acaba atingindo o líquor e o sistema nervoso central. E lá no sistema nervoso central ele vai causar sérios danos que a gente vai estudar futuramente. E aí, restante de outras alterações que são observadas, e a gente vai trabalhar isso a partir de um caso com sintomas, ok? Voltando àquele esquema, vamos falar um pouquinho agora sobre o metabolismo endógeno. Então, a partir do fígado. Eu já tinha dado uma explicação, vamos ver detalhes. Vamos ver os detalhes nesta figura. Vejam que ela já está dando um enfoque para duas enzimas. Essa central é uma proteína transportadora de éster de colesterol. E lá embaixo é a enzima que esterifica o colesterol, lecitina colesterol aciltransferase. Na parte superior, vocês estão vendo o início do ciclo endógeno de produção de lipoproteínas. Eu já havia comentado que o fígado, com o excesso de glicose de uma dieta, com ácidos graxos e algumas outras moléculas, ele processa e promove a síntese. Entre outras sínteses, ele promove a síntese de triacilglicerol. E
esse triacilglicerol é insolúvel no sangue, então é necessário que ele seja integrado em uma lipoproteína para poder ser lançado na corrente circulatória e esse triacilglicerol seja distribuído para os tecidos. Então, o fígado lança essa lipoproteína, então ela é de origem endógena, síntese hepática. Na corrente circulatória, ativado por uma enzima, por uma proteína da HDL, que vocês estão vendo lá embaixo, HDL3, ativa a lecitina colesterol aciltransferase e esterifica o colesterol da superfície dessas lipoproteínas e doa colesterol para elas. E também a HDL doa colesterol, doa proteínas e ativa a lipase. A lipase vai degradar os triglicerídeos e distribuir ácidos graxos para os tecidos periféricos. O músculo usa para produzir energia e os adipócitos armazenam na forma de triacilglicerol. E assim, dessa forma, a VLDL vai se transformando na LDL. Portanto, a IDL e a LDL são provenientes do metabolismo vascular da VLDL. Entenderam o esquema? Quando existe excesso de LDL, ela vai sofrer um processo de oxidação. Então, vocês estão vendo na parte intermediária do lado direito, vocês veem a LDL4 aí pegando fogo. Significa que ela está sendo oxidada. Esse é um processo perigoso que a gente denomina de aterogênese. Significa que ela está se depositando na camada íntima das artérias e dos vasos e danificando essa camada. E é o que a gente chama de aterogênese. Podem formar trombos, formar estratificar, né, e causar hipertensão, pode levar deslocamento desses trombos e causar acidentes vasculares, como isquemias, tromboses, infarto, leva à insuficiência cardíaca, né, das arteríolas que nutrem, que oxigenam o músculo cardíaco e outras consequências. E a HDL, ela recolhe o excesso de colesterol, só que se tiver excesso de LDL, ela não dá conta de limpar todo esse excesso. Então, a gente chama a HDL de lixeira, ela recolhe o excesso. Recolhe o excesso, vai para a corrente circulatória, durante esse trajeto ela interage tanto com a VLDL quanto com o quilomicron e vai se transformando na HDL2. Essa ordem, então a HDL nascente seria a 1, ela se transforma na 3 e depois na 2. Por que está fora de ordem? Porque a HDL3 era desconhecida até uns tempos atrás. Ela foi descoberta, foi identificada a sua função relativamente recente. E então a 2 é a que é a última, a que realmente leva o colesterol para o fígado, o excesso de colesterol. E aí o fígado capta, metaboliza, pode transformar em sais biliares ou elimina o colesterol livre junto com a via biliar, né, na bile, e aí encerra o ciclo endógeno. Vamos ver mais alguns detalhes. Esta figura mostra um detalhe do que a gente acabou de conversar. Vejam a estrutura maior representando a VLDL. Embaixo vocês estão vendo uma seta em vermelho representando uma enzima que esterifica o colesterol, a lecitina colesterol aciltransferase. E a seta em vermelho superior é a lipase. O que acontece? O colesterol vai sendo esterificado e entrando no core, no centro dessa lipoproteína que foi produzida no fígado. E os triacilgliceróis que foram produzidos no fígado vão sendo quebrados e distribuindo ácidos graxos para os tecidos, para produzir energia no músculo e para armazenar nos adipócitos, quando em excesso. Então, vocês estão vendo essa lipoproteína ganhando colesterol e perdendo triacilglicerol. Ela se transforma na IDL, que rapidamente se transforma na LDL, essa terceira estrutura aí coloridinha em verde e lilás.
Depois vocês dão uma olhadinha no texto escrito para recordar o que a gente já conversou. A finalidade principal da gente estudar as lipoproteínas é porque a alteração das lipoproteínas, por exemplo, a elevação da LDL e a redução da HDL, o mau e o bom colesterol, respectivamente, levam a doenças aterogênicas. Então, essa figura aqui foi colocada para alertar vocês para o risco de quando existe alteração das lipoproteínas, ok? Aqui, falando um pouquinho da HDL, a gente já comentou, mas vamos reforçar. Vocês estão vendo na figura central, seria uma célula do tecido periférico que teria recebido bastante colesterol da LDL e a HDL nascente recolhendo esse colesterol. Aí ela cresce, aumenta de tamanho, cai na corrente circulatória e se transforma na HDL3. Essa HDL3 é responsável pela interação no metabolismo vascular de transformação do quilomicro em quilomicro remanescente e também da VLDL em LDL. E, finalmente, mostrando a importante função da HDL2. Nessa figura, vocês estão vendo à esquerda os vasos sanguíneos, que contêm o sangue e as lipoproteínas. Vocês veem também o tecido adiposo e o tecido muscular. A HDL3 recolhe o excesso de colesterol, cai na corrente circulatória, participa do metabolismo vascular, como a gente já falou, e se transforma na HDL2, que finalmente é captada pelo fígado e vai metabolizar esse colesterol, ou joga fora o colesterol livre também via biliar. Vocês estão vendo aí o fígado liberando sais biliares no intestino. Esses sais biliares, relembrando, são responsáveis pela emulsificação e formação de micelas dos lipídios da dieta e são responsáveis principais para viabilizar a absorção dos lipídios da dieta. Então, clinicamente, são importantes os lipídios triacilgliceróis ou triglicerídeos, que podem ser dosados no laboratório, e o colesterol total. É dosado também o HDL e VLDL e LDL são calculados a partir dos anteriores. É muito importante a avaliação do perfil lipídico para avaliar o risco de doenças aterogênicas. Falando um pouquinho da importância do aumento de triglicerídeos, que podem ter causa genética, que a gente chama de hipertrigliceridemia primária, e causas secundárias, como doenças metabólicas, como diabetes mellitus, obesidade e doenças hepáticas, pancreatite e doença renal. Esse slide foi colocado para ressaltar a importância do significado da turvação das amostras quando não se faz o jejum recomendado. Então, eu sei que no laboratório de veterinária ainda é solicitado o jejum de 12 horas para a realização do perfil lipídico. O que acontece? Nós vimos que a VLDL ela carrega principalmente o triglicerídeo de origem endógena, porque ela é produzida no fígado. E a VLDL sofre alteração de um dia para o outro, tal, mas não tem tanta interferência com relação à dieta. E a gente quer avaliar o triglicerídeo que o indivíduo tem, que o paciente tem, que o animal tem, desse metabolismo endógeno. O metabolismo exógeno vai produzir o quilomicron, e não sei se vocês se lembram, a quantidade que vem da dieta é muito grande. E para metabolizar esse quilomicron, que tem 90% de triacilglicerol, demora. Por isso, a solicitação do jejum de 12 horas. Entenderam? Então, por exemplo, o colesterol ele é principalmente endógeno, produzido no fígado, corresponde aí a menos de 5% do que a gente tem no sangue de origem exógena, o colesterol. Então, o colesterol poderia ser realizado a sua dosagem sem
nenhum jejum prévio, a qualquer hora do dia. Já o quilomicron é proveniente da dieta e contém principalmente triacilglicerol. Se não fizer o jejum, ele pode estar aumentado e interferir na interpretação, pensar que possa ser uma alteração patológica, e na verdade é uma interferência da dieta, compreenderam? Então, muita atenção quando estiver uma amostra turva, suspeitar talvez que seja proveniente da dieta. Aí, mais embaixo, vocês estão vendo que o triglicerídeo endógeno, sintetizado no fígado, VLDL, se ele estiver aumentado, acima de 200 a 300 miligramas por decilitro, a amostra vai estar ligeiramente turva. E acima disso, turvo, leitoso. Se for triglicerídeo de origem exógena, vejam a amostra do lado direito, as duas amostras do lado direito, a superior e a inferior. Tem uma camada cremosa. Essa camada cremosa é triglicerídeo de origem exógena, da dieta. Então, só na análise de um soro que foi refrigerado, dá para a gente saber se esse triglicerídeo é de origem endógena ou exógena. Compreenderam? Vejam aí, a figura superior esquerda é triglicerídeo de origem endógena e a da direita, exógena, quilomicron. Embaixo, da esquerda, endógeno, VLDL, e o da direita, exógeno, quilomicron. Para finalizar, eu coloquei esse quadro que faz um resumo das lipoproteínas, quilomicron, quilomicron remanescente, VLDL, IDL, LDL e HDL. A tradução está aí na base. E as funções principais e a origem com relação ao metabolismo. Então, agora, pessoal, é com vocês. Eu vou pedir para vocês lerem 2 materiais que serão postados o link e também assistiram um vídeo. O vídeo é em espanhol, talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade, mas dá uma recordada escutando novamente esta apresentação. Aí vai ficar mais fácil de entender, ok? E lembrando que qualquer dúvida vocês podem passar mensagens, tá bom? Um abraço a todos e bom estudo, bom proveito.